Bom dia a todos. Eu sou Luiz Guerreiro, sou vice-presidente da Camarb, aqui para o escritório de São Paulo. Quero agradecer a presença de todos, e mais do que a presença, né, acho que começar essa nossa reunião hoje, a primeira reunião de um comitê que tem suas atividades desenvolvidas a partir de hoje, né, pelo menos atividades de reunião desenvolvidas a partir de hoje, os coordenadores já vêm trabalhando há um bom tempo, mas agradecer a aceitação do convite, né, de cada um de vocês aqui que compõem esse grupo, o Eduardo Vanderlei e o Luiz Spinelli, que aceitaram esse encargo de dar esse pontapé inicial, né, com uma exposição para nós, e esse trio, né, que assume essa incumbência, que assumiu essa incumbência e hoje coordena aqui os trabalhos, a Natália Jordão, Fernanda Barjude e o Hugo Yamashita, um grupo muito valoroso, muito qualificado, que eu tenho a alegria de ter participado da formação de parte dessa turma, né? Fernando e o Hugo, especialmente, eu tive convivência diária, o Hugo ainda tenho, mas a Fernanda trabalhou comigo também, e é muito bom que a gente se reencontre, né? Que a gente se reencontre, a Natália se juntou a nós também, e eu acho que esse grupo tem condições de levar adiante as atividades da Camarb, não só mais diretamente nesse comitê de M&A e reestruturação de empresas, mas também no próprio desenvolvimento da arbitragem. Esse grupo ele faz parte de uma iniciativa que envolve também outros grupos da Camarb, né? Nós temos um comitê de energia, um comitê de infraestrutura e relações institucionais e públicas, né? Esse comitê de M&A, e há também um comitê de recuperação judicial, que é sediado no escritório de Recife, né? A pandemia ela trouxe uma N dificuldades, acho que a gente não precisa enumerar aqui, né? Também já foi objeto de debates em outros comitês, a gente vai passar por esse assunto aqui também, mas ela trouxe algumas facilidades, né? De fato, essa nossa reunião, e uma reunião que envolve profissionais de norte a sul, ela é possível também, ela se tornou menos incômoda, menos diferente por conta da pandemia, né? As reuniões online tornaram-se algo muito mais palatável para todos. Um dos nossos comitês, né, o próprio Comitê de Energia, ele já retorna para um formato híbrido, que imaginamos será o formato do futuro, né? Teremos a possibilidade aí de reuniões pessoais, né, físicas, melhor dizendo, mas também de reuniões online combinadas, né? Esse, no entanto, esse nosso comitê é o único que ele não é dividido por indústria, ele é dividido por um assunto jurídico, né? Nós tratamos aqui de M&A e reestruturação, não de empresas que têm relação com o poder público ou empresas que estão no setor de energia. O que fará com que esse comitê ele tenha interação, muito provavelmente, com todos os outros, né? Porque a gente pode ter um M&A de energia, a gente pode ter um M&A no setor de infraestrutura, uma reestruturação no setor de energia, uma reestruturação no setor de infraestrutura. Ao final do dia, o objetivo também é desmistificar algumas questões relativas à arbitragem, e, especialmente no nosso caso, discutir temas que muitas vezes ficam escondidos, né? Na falta de uma, entre aspas, jurisprudência arbitral, esse foro de discussão ele é muito importante para que as questões de M&A e reestruturação, mas M&A especialmente, elas possam ser trazidas à baila. E essa é um pouco a ideia, e nos colocamos à disposição, eu e a Raquel, e esperamos que seja uma experiência bastante útil para todos.
Só um ponto que eu ia esquecendo, também a ideia desse comitê é estar próximo, e dos comitês, ter essa proximidade com quem paga a conta, né? Ter a proximidade também com os clientes, não restringir apenas a discussão aos advogados, que, óbvio, são importantes, os advogados que militam na arbitragem, mas que os clientes também, aqueles que acabam aderindo no primeiro momento à arbitragem, tenham voz e possam também discutir seus pontos aqui. Então, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenhamos um ótimo seminário e ótimas reuniões, e passo a palavra para a doutora Natália. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, primeiramente, por participarem do comitê, estarem aqui na reunião conosco. Antes da gente entrar na discussão propriamente dita, eu queria dar só uma breve introdução do que a gente pensa, qual que é o nosso projeto para esse comitê de M&A especificamente. Aqui, junto com a Fernanda, o Hugo e o Guerreiro, a gente pensa num projeto em que a gente trabalhe com os membros do comitê para promovendo encontros também agora nessa forma híbrida, tanto presencial quanto online, a gente escreva artigos levantando temas que a gente tem visto em disputas judiciais, arbitrais, e a interface com operações societárias, reestruturação de empresas, o que tem sido ponto de dificuldade, legislação nova que surge, jurisprudência, para a gente conseguir fazer algo bem prático, assim, do dia a dia dos profissionais que estão na área, e a gente conseguir ter uma troca mesmo entre quem está tá aí no dia a dia e trazer essas vivências mesmo para a nossa prática, né? Então, assim, sempre levantar temas, sempre promover discussões, e é por isso que a gente pensou nesse tema de hoje, sobre os M&As, as recuperações judiciais, até porque é um tema que está muito em discussão, tem a legislação nova agora, bom, para a gente poder ir direto ao tema, eu passo a palavra para a Fernanda, que vai falar um pouquinho dos nossos palestrantes. Obrigada, Nath, obrigada, Guerreiro. Eu queria reforçar aí as palavras da Natália, do Guerreiro, cumprimentar todo mundo que está aqui, cumprimentar também todos os membros do nosso comitê, o Spinelli, Eduardo. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse comitê, algo que eu já vinha compartilhando aí com o Guerreiro, né, que eu sentia falta como usuária da arbitragem de poder participar desses fóruns, de estar na conversa, né, de trazer os clientes aí das câmaras, dos escritórios para esse debate. Então, fiquei muito feliz de poder integrar o comitê, de fazer parte dessa discussão e de estar aqui hoje, né, contribuindo também com um pouco da perspectiva do outro lado. E, às vezes, até esquecem que a gente também é advogado do outro lado, né? Então, para mim, é super relevante estar nessa conversa. É uma honra introduzir o time do nosso debate de hoje, foi super fácil, ao mesmo tempo super difícil chegar nos nomes que estariam aqui hoje, né? A gente sabe que o nosso comitê, a nossa comissão, está com um time super bacana de pessoas muito fortes aí nos nossos temas, então a gente tinha muitas opções de nome, o que tornava muito fácil e muito difícil fechar o time para hoje, mas esse papel vai caber aí ao professor Spinelli, ao Eduardo. Professor Spinelli, aí um vastíssimo, né, currículo e prática societária, M&A e recuperação de empresas, professor da Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor no tema também. O Eduardo Vanderlei, também uma prática enorme aí em reestruturação, insolvência, solução de conflitos na mesma área, dois dos temas de hoje, dois dos temas do nosso comitê, mestre pela Universidade de São Paulo, e vão estar aí mediados nesse debate pelo Hugo Tuboni, coordenador aí do nosso comitê, comigo e com a Natália, também mestre e doutor em Direito Privado pela Universidade de São Paulo. Acho que aqui a gente vai ter hoje uma troca muito grande, principalmente da perspectiva acadêmica e também da perspectiva prática, que é super interessante para quem
usa esse instrumento. Então, não vou tomar mais o tempo de todo mundo, vou passar para o Hugo, para que ele possa abrir o nosso debate, desejando aí para todo mundo que a gente tenha uma ótima reunião. Obrigado, Fernanda, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria também registrar o meu agradecimento à Camarb por encampar essa iniciativa. Agradeço nas pessoas aí do Guerreiro, da Raquel, da Raíssa. Agradeço também todos os membros do comitê, né, que toparam participar aí dessa empreitada, especialmente ao Spinelli e ao Vanderlei, né, que farão essa nossa reunião inaugural. E como a Nath já adiantou, eles tratarão então aí, né, desse tema de M&A em recuperações judiciais, um tema que está aí, né, em bastante efervescência, acho que não só pela vigência relativamente recente das alterações da lei de recuperação, mas também, e acho que especialmente, pelo contexto político-econômico que a gente está vivendo, né? Curiosamente, o primeiro semestre deste ano foi um ano com um número bastante reduzido de requerimentos de procedimento de recuperação judicial, né? Se eu não estou enganado, foi o semestre com o menor número de requerimentos desde 2014, e aí estamos vivendo, me parece, um momento aí de represamento, ou essa represa já está estourada, né, de procedimentos de recuperação. Acho que a partir de agosto desse ano, a gente já teve um crescimento bastante significativo no número de requerimentos de procedimento de recuperação, e a tendência, me parece, que é a de que nós tenhamos cada vez mais requerimentos, né, especialmente num ano aí de eleições presidenciais, com bastante incerteza, né, no nosso contexto político econômico, taxa de inflação aí a níveis que a gente não via há bastante tempo, e essas alterações, né, que foram aí implementadas na lei pelo legislador parecem ser alterações que incentivam, né, as devedoras, as recuperandas, todo o mercado a realizar operações nesse âmbito, né? Então, tivemos aí inclusões específicas sobre UPIs, sobre as vendas, né, das próprias devedoras, a inclusão de incentivos tributários para esse tipo de operação, né, com o parcelamento de tributos devidos por ganho de capital. Então, toda essa confluência, né, de fatores parece nos levar para esse cenário onde haverá um aumento no número de M&As nesse setor, e a gente sabe que, havendo a elevação do volume de qualquer negócio jurídico, o passo seguinte é surgirem também inúmeras disputas no judiciário, disputas aí arbitrais envolvendo problemas deste negócio jurídico. Então, como a Nath já adiantou, essa foi, acho que, a razão para termos escolhido este tema, que nos parece bastante importante de ser debatido, e para isso, então, chamamos aí, né, dois papas, né, no assunto, dois especialistas nesse setor, para quem, né, eu já passo aqui a palavra, né, Spinelli e Vanderlei. A apresentação dele será dividida, né, em duas sessões, uma primeira um pouco mais teórica, passando aí pelas principais alterações da lei, e depois uma segunda sessão um pouco mais prática, digamos assim, em que o Spinelli e o Eduardo trarão aí um pouco da sua vasta experiência, né, nas operações das quais eles já participaram. E aí, ao final, né, a gente deixou reservado um espaço para debates. Eu peço, né, para que todos os nossos amigos que estão aqui acompanhando essa transmissão nos mandem as perguntas via chat, e aí nós endereçaremos as questões ao Spinelli e ao Eduardo. Então, Spinelli, Eduardo, por favor, a bola está com vocês. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer
ao Guerreiro, ao Hugo, Natália, Fernanda e Raquel pelo gentil convite, que para mim muito me alegra estar aqui, especialmente dividindo aqui a oportunidade de efetivamente realizar uma troca de ideias com o Eduardo Vanderlei, que muito admiro desde a época da faculdade, foi meu bicho na faculdade, né? Então, e a experiência, o conhecimento também são totalmente fora da curva. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer. E como o Hugo referiu, a ideia aqui é fazer, num primeiro momento, né, uma apresentação das principais mudanças e aquilo que hoje a gente pode mais fazer no que diz respeito a M&A de empresa em recuperação judicial. E aí, então, depois o Eduardo traz aqui as principais ferramentas aí que se lança a mão para se realizar operações de M&A no bojo de recuperação judicial. Acho que a primeira questão importante que a gente tem que falar quando a gente fala, né, em M&A em RJ é que a empresa em RJ ela tem uma total liberdade, né, para continuar administrando, né, gerindo seus bens e realizando as suas operações. Por que eu digo isso desde logo? Tá? Porque isso é importante porque numa operação de M&A é comum, e volta e meia surgem questionamentos, mas é comum se assinar uma série de instrumentos e nem tudo precisa ser levado ao juízo da recuperação. Mas, né, o fato é que, estando em RJ, existem algumas limitações. E para M&A isso é importante porque a regra lá do artigo 66 diz que eu não posso, né, fazer, ou a empresa não pode alienar ou onerar bens do ativo não circulante sem autorização judicial, né, ou ouvindo previamente, né, comitê de credores e o AJ. Ok. Além disso, né, tirando essa hipótese, né, eu tenho a previsão, né, de realizar uma operação estruturando isso no plano de recuperação judicial. Né. E isso aqui é importante porque, usualmente, né, até a reforma de 2020, que entrou em vigor em 2021, sempre que se falava M&A, a gente se socorria do plano de recuperação judicial, se buscava colocar no plano de recuperação judicial por uma questão simples, né, que o STF reconhecia a constitucionalidade do dispositivo que dizia que se eu respeitasse 3 requisitos básicos, né, alienação daquilo que se chama de UPI, né, ocorria sem sucessão. Né? Então, se respeitasse, né, os 3 requisitos que eram, né, e continuam sendo, né, a previsão no plano, né, a impossibilidade do arrematante ser uma pessoa ligada ao devedor e a existência de um procedimento competitivo, o adquirente, né, não respondia por passivos pretéritos. Né? Agora, a realidade restou um pouco alterada. Tá? Por quê? Tá? Isso permanece, sim. Né? Eu posso fazer um M&A, né, ou adquirir uma UPI, né, desde que, em primeiro lugar, isso esteja previsto no plano. Né? Então, está lá, né, isso consta do artigo 60, se está previsto no plano, sendo que agora, né, na lei de falências em vigor, o artigo 60A diz que unidade produtiva isolada pode ser qualquer coisa. Né? Eu tenho total liberdade para constituir e chamar de UPI o que eu quiser. Né? Aquilo que se discutia lá atrás, né, que começou no caso Vário, o que é UPI? Se a lei não diz, eu crio o que eu quero. Né? Hoje eu posso fazer UPI com o que eu quiser. Né? Inclusive, a gente está no escritório uma operação agora que a gente está constituindo uma UPI de precatórios. Né? Então, a pessoa precatória, a gente vai comprar isso, né, por um cliente. Ponto. Né? Eu posso
fazer o PI do que eu quiser, título, etc. e tal, ou posso constituir lá um estabelecimento específico, posso criar uma SPE embaixo e alienar a SPE, etc. e tal, tem total liberdade para definir o que é o PI. Em segundo lugar, né, não pode ser pessoa vinculada ao devedor, e aqui eu tenho como regra um critério objetivo, né, que está lá no artigo 141, parágrafo 1º, né, que não pode ser sócio, parente, etc. e tal. Né? Aqui eu acho que a gente não precisa entrar muito nessa questão, né? Qualquer coisa depois a gente pode voltar, mas a ideia aqui é evitar, né, e a lei tem uma presunção aqui objetiva, né, uma presunção absoluta, é evitar aqui eventual fraude, né, em detrimento dos credores. E, em terceiro lugar, a lei prevê, né, a necessidade de um processo competitivo. Né? E aqui a gente teve uma mudança bem interessante, né, que é, anteriormente, o processo competitivo tinha que respeitar lá os processos previstos lá para falência, que era leilão, proposta fechada ao pregão. Isso foi modificado, né? Foi alterado, né? E agora, né, eu posso ter um leilão, um processo competitivo organizado por agente especializado ou qualquer outra modalidade, desde que aprovado nos termos da lei. Né? Então, eu posso fazer um pregão, posso fazer um leilão, ou posso contratar, né, um broker, né, ou qualquer outro assessor para ir buscar propostas e fazer um processo competitivo, algo que a gente até está fazendo uma operação agora no RJ, em que a gente advoga para um credor numa RJ bem relevante aqui no setor de educação. Então, eu tenho total liberdade para modular aqui a forma como eu vou realizar, né, essa alienação. Tá? A ideia aqui, de fato, é viabilizar uma efetiva compensação para buscar, né, que os credores tenham maior retorno. Por que isso é importante? Né? Então, como regra, a gente sempre busca isso, né, para ter uma total exoneração de sucessão. Né? E a lei aqui ela ampliou, inclusive, o que é essa exoneração de sucessão, né? Agora colocando algo que já estava previsto, mas, né, colocando uma pá de cal, dizendo que é de tudo, né? Inclusive por questões anticorrupção, etc. e tal, penalidades, qualquer coisa, eu tenho uma total exoneração. Então, tem uma blindagem aqui nessa venda. Tá? Isso, evidentemente, dá, né, uma grande segurança. Mas o que é interessante agora é que eu não preciso mais de um plano de recuperação judicial para fazer esse M&A, porque o artigo 66 ele coloca que, desde que tenha autorização judicial, né, o artigo 66 coloca, e desde que, né, ouvido o comitê, né, e como o comitê nunca existe, né, ouvido o administrador judicial, e se respeite um processo competitivo, é o que diz no parágrafo 3º, eu posso fazer alienação de bens livre de sucessão. Né? Isso aqui traz uma grande agilidade, porque não necessariamente eu preciso colocar isso num plano de recuperação judicial, eventualmente negociar e assim por diante. Além disso, o que é interessante aqui é que, para impugnar a venda, né, o credor ele tem que ter ao menos, né, 15%, ele tem que fazer isso nos 5 dias subsequentes, e aí, em 48 horas, né, depois, né, e tem que prestar caução, a ideia, para que eu não fique, né, discutindo depois anos a fio essa venda, né? E em 48 horas o administrador judicial apresenta o relatório, se for o caso, vai se convocar uma Assembleia Geral de Credores para se decidir se a venda é feita ou não, né? Sendo que todas as despesas
dessa Assembleia Geral de Credores são, né, incorridas por aquele ou por aqueles credores que venham impugnar a alienação. Então, eu trago um ônus muito grande para quem quer impugnar essa venda e o mais relevante, independentemente da modalidade de venda, isso se aplica tanto à venda no plano de recuperação quanto à venda autorizada pelo juízo, é a internalização do fato consumado. Acho que aqui a gente tem uma grande novidade, que está no artigo 66A, né? Se traz para o país a Mootness Doctrine, né? Americana. Então, se eu tenho, e o artigo 66A, ele não traz todos esses requisitos expressos, né? Mas se eu tenho uma decisão, seja no plano de recuperação judicial, seja uma decisão judicial autorizando a venda, e não há um recurso com efeito suspensivo, isso é importante, porque se eu tenho efeito suspensivo, para tudo, sendo que é possível, e o CPC permite, a depender do caso, que, né, isso está lá no CPC, que se exija do agravante a prestação de caução para, eventualmente, cobrir eventuais perdas, algo que, infelizmente, não é muito utilizado. Se a operação estiver consumada, né, se foi feito, foi transferido recursos, se eu tenho aqui terceiros de boa-fé, e isso puder afetar a recuperação judicial, eu não desfaço a operação. A operação ela é mantida. Então, algo que a gente sempre ouviu, né, e especialmente para investidor estrangeiro é difícil entender, algo que a gente explicava lá atrás, mas quando é que transita em julgado? A lei não previa 2 anos para RJ, para acabar. Mas não é bem assim, a lei prevê, mas a gente está no Brasil, tem recurso, etc. e tal, pode demorar 8 anos, né? O pessoal não entende muito. Aqui, em princípio, a gente tem uma maior segurança para fazer esse tipo de operação, né? E eventual problema vai ter que ser endereçado de alguma outra forma. Algo que a lei também previu, né? Essas vendas, em que pese isso só ser referido na alienação da UPI, lá no artigo 60, mas isso, em certa medida, acaba se aplicando também ao 66, ela não pode representar um esvaziamento patrimonial, né? E isso é causa de convolução e falência, está lá no artigo 73, inciso 6º. Né? Porque o que muitas vezes se fez, né, é simplesmente se vende tudo, faz uma liquidação branca, né, paga o que dá para pagar na RJ e deixa os outros credores, especialmente fisco, né, ficava pendurado no pincel, né, e não recebia nada. Então, é causa de convolução e falência, né, esse esvaziamento patrimonial, que implica liquidação substancial, né, em prejuízo dos credores não sujeitos à falência. E o parágrafo 3º do artigo 73 diz que se considera liquidação substancial quando não se reserva bens, direitos ou projeção do fluxo de caixa futuro suficiente à manutenção da atividade econômica para fins de cumprimento de suas obrigações, facultada a realização de perícia específica para essa finalidade. O problema aqui é que eu vou ter uma discussão enorme, né? Como apurar, quando apurar, vou fazer uma perícia, isso vai demorar quanto tempo? E tudo, em grande medida, para proteger o crédito fiscal, que foi muito beneficiado. Isso também é um ponto que tem que cuidar. Em M&A, por exemplo, tem que destinar 30% da venda, do produto da venda de UPIs, por exemplo, para o fisco, para pagar o fisco. Tem previsão legal, então é interessante que isso sempre conste do plano, né? Mas, independentemente dessa discussão, o legislador teve o cuidado, no parágrafo 2º, de dizer que não ocorre a invalidação nem ineficácia dos atos relacionados à alienação de bens e ativos. O que ocorre é o bloqueio do produto dessas alienações e a devolução ao devedor de eventuais valores já distribuídos, ou seja, credores que receberam têm que devolver, o que particularmente eu acho que vai ser de difícil aplicação, porque eu tenho muitas dúvidas de que um juiz trabalhista vai mandar um juiz
da recuperação vai mandar um credor trabalhista devolver valores que recebeu, não vai aplicar fato consumado, né? Eu acho extremamente difícil a aplicação dessa devolução, mas a ideia é de proteger, né, eventual operação de alienação de ativos ou M&A, né, e resguardar o valor, né, para, na convolução da RJ em falência, né, que se respeite a prioridade legal, então os credores extraconcursais efetivamente recebam antes. Tá? E, para finalizar, né, tentar ficar aqui dentro do meu tempo, acho que duas modificações importantes aparecem no artigo 50. Né? Uma, não existia vedação, se podia fazer, né, que é a capitalização, né, de crédito, né, sempre foi permitido, apesar de não existir previsão expressa, né, e agora foi inserido no artigo 17. Né? A grande vantagem aqui, né, é que o parágrafo terceiro diz que não há qualquer sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador em decorrência da mera conversão de dívida em capital, do aporte de novos recursos ou substituição dos administradores desta. Então, a ideia aqui é para preservar que veio alguém com um bolso fundo, vá lá, um juiz em qualquer outra questão, né, uma reclamatória trabalhista, uma questão envolvendo uma relação de consumo, seja lá o que for, desconsidere aquilo que a gente chama de teoria menor da desconsideração, né? A empresa não tem bens e vou redirecionar a execução contra esse que eventualmente tem um bolso para pagar. Então, aqui, efetivamente, eu tenho uma proteção, né? Se busca proteger esses devedores, esses investidores por dívidas pretéritas, não por dívidas futuras, né? Acho que isso é importante sempre separar, né? No D1 aqui, esse credor que converte capital já assume o risco, né, de eventual desconsideração por novos passivos, mas, ao menos em relação ao passado, né, a lei aqui acho que andou bem, né, o professor Francisco Satiro comenta muito bem isso, andou bem em proteger efetivamente esses investidores. A grande dificuldade é que o Satiro, por exemplo, diz que quem vai decidir isso, e é quem tem que decidir se tem sucessão ou não, é o juiz da recuperação. A grande dificuldade é que, por um lado, se é o juiz da recuperação que tem que decidir, por outro lado, a lei buscou acelerar o encerramento da recuperação, sendo que o juiz agora tem autonomia, inclusive, para extinguir o processo de recuperação quando homologa o plano de recuperação. E aí eu posso ter uma dificuldade de como aplicar isso, porque, eventualmente, eu não vou ter mais como me socorrer do juízo da recuperação, né? Sem contar, né, que eventual redirecionamento pode surgir anos depois do encerramento da RJ, ainda que isso tenda a demorar. E, além disso, algo que eu acho que vai suscitar muita discussão, em que pese eu acho que seja, né, um bom avanço, é o inciso 18, do artigo 50, que permite a venda integral da devedora. Então, pego a PJ, efetivamente, vendo, né, cotas e ações, né, como se ela, né, fosse alienada, né, sem necessidade de criar uma UPI, uma SPE embaixo para transferir ativos e vender ativos, etc. e tal. O grande desafio aqui é porque a própria lei diz que deve-se garantir aos credores não submetidos à recuperação judicial ou não aderentes, né, as mesmas condições que teriam numa falência, né? Hipótese em que, neste caso, para todos os efeitos, é considerada uma UPI e o adquirente não tem sucessão. O grande difícil é como é que eu vou apurar isso, se vai ter as mesmas condições ou não, né? A gente vê aqui, né, quando a gente discute com assessores financeiros aqui, qual que é a taxa de recovery, de crédito, etc. e tal, vários cenários, é melhor uma falência ou não, tem N discussões, tem, né,
várias variáveis, né? Como é que o fisco vai se portar, especialmente diante disso, né? Mas a ideia aqui do legislador, acho que ela é muito bem-vinda, porque é justamente tentar fazer uma liquidação rápida, converte essa RJ numa falência, né? Distribui o produto para os credores ali não sujeitos e segue a vida e extingue as obrigações na falência lá nos termos do artigo 158, né? 157, 58, 59. Então, a ideia aqui, de fato, é encerrar rapidamente. Particularmente, tenho dúvidas se esse tipo de operação vai decolar, né? Eu acho que é o que a gente tem visto, ao menos eu que eu tenho visto, não sei o Eduardo, ainda se segue um pouco, ao menos nas que eu tenho atuado, se segue um pouco o caminho tradicional de constituir o PI e vender, né? Eu, particularmente, não vi nenhuma nesse sentido. E só para finalizar, já que, evidentemente, a gente aqui está no comitê da Camarb, né, algo que é muito comum em tudo que é operação de M&A é a cláusula compromissória, a gente sempre coloca, né? Não tem nenhum impedimento, né, colocar, e numa compra e venda é possível colocar, tá? Mesmo no âmbito de uma RJ. Tá? A discussão que existe é se eu posso colocar uma cláusula compromissória no plano de recuperação, e aí eu particularmente tenho dúvidas, porque eu não tenho como impor a toda a coletividade de credores. E o problema que pode surgir, eventualmente no M&A, eu ter uma discussão em tese, que em tese seria bilateral, digamos assim, para tentar simplificar a questão, entre comprador e vendedor, então, recuperando a devedora, vendedora, né, e adquirente, e em que medida isso transborda para a RJ, né? Por vezes a gente tem aqui alguns vasos comunicantes, mas numa operação de compra e venda, né, que eu tenho total liberdade para fazer, é sim possível também prever a solução desses litígios por arbitragem. Dito isso, agradeço a atenção, peço desculpas aí pela celeridade, por ter, acho que, extrapolado um pouco o tempo. Obrigado. Bom dia a todos. Já contradizendo um pouco o anfitrião Guerreiro, é um prazer, não um encargo. Agradecendo o convite da Camarb também, as palavras do Hugo. E Spinelli sabe que a recíproca é verdadeira, a admiração vem de anos. E é sempre um desafio falar depois do Spinelli, né? Porque tudo de relevante já foi dito, eu vou tentar dar minha contribuição aqui, puxando alguns ganchos de temas da nova lei. E tentando passar um pouco de uma visão aqui de como mais prática, de como a gente vinha resolvendo problemas que havia na lei anterior e como a gente pode pensar em caminhos para resolver outros problemas que surgem com a lei nova. Tá? Quando a gente fala de M&A e recuperação, eu sempre penso em expandir um pouco para além de UPI e compra de ativos e olhar mais para tudo aquilo que pode ser feito por dentro de recuperação judicial ou em situações envolvendo pré-insolvência, em que estrategicamente alguma aquisição prévia de créditos, por exemplo, possa ser usada em alguma estratégia. A recuperação judicial e recuperação extrajudicial são meios de você reestruturar a estrutura de capital de uma companhia. Tá? Então, isso envolve, obviamente, ali, está no coração desses procedimentos, você reunir um grupo de credores, né, com interesses semelhantes, fazer uma votação por maioria e decidir como essa estrutura de capital é realocada para a empresa seguir adiante. Quando a gente fala em venda de ativos, obviamente que isso toca na reestruturação da estrutura de capital, quando a gente fala em diminuir dívida também, quando a gente fala em capitalizar também. Tá? Então, quando a gente olha nas possibilidades de investimento, tem vários ângulos, tanto ângulos isoladamente considerados, quanto ângulos estratégicos combinados. Alguém pode estar interessado, como vários fundos fazem, na compra de créditos sujeitos a uma recuperação extrajudicial, e aí, comprando com desconto, negociando com o devedor, obtém um ganho em cima disso. Mas alguém pode estar interessado também em
fazer uma compra de um crédito sujeito à recuperação e também um crédito não sujeito à recuperação, né? E com isso tentar alguma estratégia de alguma renegociação com o devedor, com o acionista. Ou ainda tentar, na combinação dessas estratégias, eventualmente tomar o controle de uma assembleia de credores e aí tentar, por dentro de uma negociação de plano, buscar a aquisição de uma UPI ou algum negócio jurídico que favoreça a posição consolidada desse investimento. Então, são várias possibilidades realmente. A UPI, de fato, é a operação de investimento tipo M&A mais comum em recuperação judicial, porque desde o começo ela veio com o carimbo da não sucessão, né? No antigo artigo 60, hoje modificado e complementado com 66. É até difícil, né, a gente ver agora como, para que tem o 60 se o 66, teoricamente, já diz tudo que o 60 deveria dizer, mas, enfim, eles estão lá, e historicamente havia o 60 como o artigo da UPI, né, que, como o Spinelli falou bem, no começo da lei, a gente pensava o que é uma UPI, é um conceito jurídico meio indeterminado, fala em filial, fala em unidade produtiva isolada, e fala em não sucessão. Então, a gente pensava no começo da lei, lá para 2005, 2006, deve ser tudo aquilo que possa gerar sucessão, né, tal qual um estabelecimento, a gente pode enquadrar em UPI, né, nesse conceito jurídico aí indeterminado. Mas será que eu tenho que vender exatamente o ativo ou eu posso empacotá-lo de outra forma antes da venda? A gente passou a ter uma discussão se a gente poderia, eventualmente, não ter uma venda do estabelecimento em si ou do conjunto de ativos que o compunham, mas se a gente poderia botar isso num veículo societário, né, e vender as ações. Muito mais prático, até fiscalmente mais eficiente. Aí a gente passou na prática a fazer isso e os juízos foram aprovando, né? A gente, no começo da lei também, da lei de 2005, quando não se sabia exatamente a extensão do patrimônio da companhia que poderia ser envelopada sob uma UPI, havia discussão, será que a gente pode vender tudo? Ou será que se a gente vender 95%, deixar um pedacinho, isso basta? No começo da lei naquela época, na própria operação da Varig, a Varig foi substancialmente esvaziada naquele contexto, virou a Gol depois, um pedaço foi para a TAP, sobrou uma linha aérea fazendo Guarulhos, Salvador, alguma coisa assim, né, falindo pouco tempo depois. Aquele caso levou a várias discussões a respeito da extensão do tamanho da UPI, de quando deveria ficar para trás para endereçar, eventualmente, créditos não sujeitos, como créditos fiscais, por exemplo. Isso levou também, no contexto da legislação anterior, a preocupações de quem comprava de verificar se a transação não poderia ser questionada por credores que não estivessem sujeitos aos seus efeitos, em especial o fisco, por fraude de execução fiscal, por exemplo. O juízo da recuperação poderia carimbar a transação como sem sucessão, leva limpo e tudo, mas o fato é que, naquele processo de execução coletiva, que era a recuperação judicial, a que o fisco não estava sujeito, você estava, de fato, esvaziando patrimonialmente a companhia, a recuperanda, sem deixar fluxo de receita ou ativos suficientes para garantir o fisco, que, teoricamente, é a regra de execução de fraude de execução fiscal, teoricamente, se encaixaria naquela hipótese, né? Isso levou, no contexto da lei nova, como o Spinelli salientou, a uma reação do fisco. A grande parte das mudanças aí que houve foram introduzidas pelo fisco, sim, para proteger a não sujeição do crédito fiscal à recuperação judicial. De um lado, o fisco, historicamente, sempre se entendeu não sujeito e sempre caminhou para que mantivesse seus privilégios e mantivesse todas as prerrogativas. E, de outro lado, os juízos da recuperação sempre tentaram proteger, né, tanto os negócios jurídicos praticados quanto os ativos do próprio devedor, justamente desse excesso de poder do fisco. A lei nova tentou acomodar de uma certa forma, mas ainda assim não trouxe o fisco para dentro, né? Quando a gente fala, por exemplo, naquilo que deveria basilar
uma recuperação judicial como procedimento de reorganização, com reunião de interesses, e fala-se em não sucessão como meio de maximizar valor de venda de ativos, se pressupõe que o vendedor compra um ativo fazendo diligência quase nenhuma em termos de passivo, de fato avalia o ativo, se o ativo é bom, quase que uma avaliação de valor de empresa, avalia se ele é transferível, evidentemente, se há outras condições precedentes, como eventualmente CAD, eventualmente alguma outra autorização regulatória, mas a diligência deveria ser isso, né? Paga o valor, aí esse valor é distribuído de acordo com alguma regra, para um grupo de credores que contemplaria, deveria contemplar em tese todos os credores sujeitos. Mas a recuperação é um pouquinho diferente, ela não tem todo mundo ali dentro. Você tem um grupo de credores que de fato está sujeito, que teoricamente estão interessados em receber algum produto dessa venda, né, desses ativos, e obviamente também da geração de fluxo de caixa da empresa que remanesce ao longo do tempo, mas você tem credores que não estão sujeitos, né, que teoricamente eles teriam que ser tutelados por dentro do processo, mas eles são externos, ou eles deveriam ter voz para anular alguma coisa, ou para colocar a mão no dinheiro que de outro modo iria para eles. Então é um pouco dessas preocupações que nós sempre tivemos ao longo do tempo da legislação anterior, tá? E de certa forma permanecem na legislação atual, mas de outra forma, tá? Se no regime anterior a preocupação com ataques de terceiros era mitigada de alguma forma com alocação de preço de aquisição para lidar com alguns passivos, como a gente geralmente faz também no contexto de M&A tradicional. Você pega, ou você desconta do preço, ou você cria alguma obrigação de alguns passivos mais estratégicos serem endereçados, esse é um meio de resolver, né? Mas não mitiga completamente o risco, né? Na legislação atual, você tem a questão dessa regra de liquidação substancial. E a mim parece que essa é a regra que criou a complicação adicional agora. A despeito de, teoricamente, haver uma regra que já destina um pedaço uma porção do valor de aquisição de venda para o fisco, o que também é bastante controverso, mas enfim. Essa questão da liquidação substancial no contexto de venda de UPI me parece que pode ser um novo gargalo das transações envolvendo UPIs e compras de ativos de modo geral. Não só por conta de como se determina isso, e me parece que não haveria muito jeito, senão algum laudo especialmente preparado para isso, né, talvez com alguma uma opinião de terceiro, enfim, tal qual existe hoje para a viabilidade de plano de recuperação, mas o problema é como você encaixa essa verificação pelo juízo da recuperação com manifestações do fisco ou dos diversos entes representativos do fisco nas várias esferas. E em que medida isso pode realmente atrapalhar um pouco o fechamento das operações. Uma coisa é o juízo da recuperação determinar como se há ou não essa liquidação substancial. Outra coisa bastante diversa é como o fisco interage nesse sentido e quais são os efeitos dessas interações, das decisões, das medidas que o fisco pode tomar contra uma decisão que eventualmente autoriza a venda vis-à-vis a liberação do dinheiro. Tá? O incentivo dos credores em recuperação judicial em aprovar uma venda, seja num contexto de um plano, seja num contexto de uma assembleia, eventualmente para uma venda pré-plano, no contexto do artigo 66, é justamente receber parte desse dinheiro, tá? Se não a totalidade. Então, embora a regra não diga que o negócio não seja anulado ou revertido, o que beneficia o vendedor, não necessariamente a regra beneficia o credor, né, que é, de fato, o destinatário principal desse dinheiro. Então, eu vejo um pouco nessa situação que a lei criou uma possível fragilidade aqui, em termos de a gente caminhar, talvez, para um fechamento mais adequado, tá? Evidentemente, do ponto de vista do comprador, com as proteções que hoje existem, né, na lei nova, com relação à estabilidade da decisão que aprova a transação, ficou ótima a redação. Realmente, do jeito que a gente fazia antes, a gente corria um risco até um certo ponto. Não era razoável o trânsito em julgado de qualquer decisão que autorizasse uma venda,
mas ali a discussão ficava no segundo grau, não havia uma decisão com efeito suspensivo, no limite, dependendo do tipo de discussão, se ia até um nível de julgamento pelo Tribunal de Justiça, mas, enfim, a gente não passava muito dali, mas corria risco de STJ eventualmente. Do jeito que ficou hoje, a gente consegue implementar uma transação com maior segurança, com uma decisão provisória, né? Ou mesmo fazer um fechamento logo depois da decisão, desde que não haja recurso suspendendo, né? Então, isso ficou muito bom. Ao mesmo tempo, o credor agora entende que ele tem uma fonte de contestação que talvez não tivesse antes, que é o fisco, né? E essa fonte de contestação toca onde mais pesa no bolso do credor que já está sujeito à recuperação, que é no resgate do dinheiro, tá? Então, essa, para mim, é a grande fonte de preocupação, como é que a gente vai endereçar isso realmente. A mim parece que o juiz da recuperação, obviamente, vai ficar responsável por determinar se há ou não responsável, se há ou não liquidação substancial, tá? E aí, essa é uma discussão realmente muito factual, então é algo que vai até o nível do Tribunal de Justiça, muito provavelmente no nível do STJ, isso é barrado por súmula 7, então é uma discussão que a gente consegue ter, pelo menos em nível de segundo grau, tranquilamente. O ponto que o Spinelli colocou também da venda da UPI como um todo, tá? Eu tenho várias perguntas aqui e eu tenho mais dúvidas do que respostas com relação a esse ponto, tá? Primeiro, ela teoricamente visou endereçar um problema que é uma discussão que teoricamente a gente tem desde o princípio da 11.101, né, que é até onde a gente pode ir. Agora a lei diz que a gente pode ir até 100%, teoricamente. O que isso implica é um pouco diferente. Assim, fala assim, pode receber, eu tenho que pagar o credor não sujeito o que ele receberia numa falência, mas qual que é o valor de avaliação, se eu vou considerar de fato o valor de mercado da venda dessa UPI, ou vou usar como referência um valor de liquidação forçada, estimado. Se for o valor de mercado realmente, qual que é o incentivo que eu crio para algum credor que, num cenário de falência, estaria ranqueado abaixo do fisco, por exemplo, de um credor pós-pedido, ele está na recuperação judicial, mas eu tenho que aplicar nesse waterfall todo o preço da venda. Como é que eu crio uma transação aqui que faça algum sentido? Teria que ter alguma transação que já carregasse, de certa forma, parte do passivo, ou que já implicasse algum nível de conversão do quirografário em participação desse veículo novo, mas aí você, teoricamente, tira dinheiro de quem está em cima, né, do fisco, eventualmente. Aí você vai ter uma discussão de valuation também. Então, a gente tem mais perguntas do que respostas. E da mesma forma, a gente tem também a gente não teria uma discussão de liquidação substancial no contexto de uma venda como um todo, né? Ao contrário de uma venda de 90%, 95%. Então você pode dar um haircut, teoricamente, no credor não sujeito, no fisco, eventualmente, fazer um discharge, pagando valor de liquidação numa venda do negócio como um todo, porém você tem que, teoricamente, parcelar ou fazer alguma transação ou pagar cheio num negócio em que você vende parcialmente. Então, as coisas não conversaram ainda muito bem. Será que a gente pode interpretar que, dado que no mais paga-se valor de liquidação, quando você vende menos, você também estaria limitado a pagar aquilo? São questões que a gente acaba pensando e que vão surgir e que, enfim, nesse momento não tem resposta, efetivamente. Acho que, como o Spinelli falou, algumas gambiarras jurídicas que nós fazíamos do regime anterior, que só tratava venda de UPI no contexto de plano, talvez agora nós não precisemos fazer mais, né? Como, por exemplo, eventualmente, quando precisava-se de dinheiro imediato no curso da recuperação judicial pré-plano, o investidor precisava de um ativo, mas ainda a negociação com os credores estava demorando a caminhar, ainda o horizonte era muito longo, a gente fazia uma estrutura de um DIP, né, um financiamento com prioridade no curso da recuperação judicial, tomando como garantias os ativos-alvo, né? E aí, num contexto de plano, o dinheiro já tinha entrado, num contexto de plano de recuperação, fazia-se um processo competitivo, sendo que esse credor e financiador
e futuro investidor no ativo poderia utilizar o seu crédito num leilão, eventualmente, para arrematar o bem. Então, essa é uma estrutura intermediária que nós criávamos justamente para aquelas situações em que o devedor precisava do dinheiro no curso da recuperação. E o investidor queria o ativo ao final. Agora, com o novo 66, teoricamente, não precisa mais fazer isso. O DIP fica mais com cara de DIP puro, eventualmente a compra de ativos fica mais com cara de compra de ativos. Sobre o processo competitivo também, a mudança veio para o bem. No passado, estando pela ponta do devedor, né, da recuperanda, o que se fazia era um processo competitivo privado para formação de preço, para que aí sim a gente tivesse etapas de propostas binding, non-binding, binding, até que a gente chegasse a um documento que pudesse ser refletido no plano e eventualmente num contrato de aquisição. Mas necessariamente a gente passaria, para dar segurança para o investidor, por um leilão, né, por um procedimento de venda judicial e supervisionado pelo juiz. Né? Na nova lei, teoricamente, né, com essas mudanças, a gente poderia fazer esse processo privado e colocar no plano e ratificar esse processo privado no plano. Né? Sem necessidade, teoricamente, de se fazer um leilão, ou sem necessidade de se conduzir um processo a posteriori à homologação do plano. Criou-se mais flexibilidade, eventualmente pode-se criar um processo que, enfim, que não seja um leilão, que seja uma tomada privada de propostas no melhor julgamento da companhia, que seja aprovada pelo juiz, o que se aproxima muito mais de um procedimento legal, um procedimento privado e normal de M&A. Aí, eventualmente, pode-se haver discussões. Né? Quem ficou de fora, se deveria ter sido apresentado aos credores, e aí a gente vai ter novas discussões, mas a flexibilização ela é importante, especialmente num mercado ainda em amadurecimento. Quanto mais restrições forem criadas para o mercado, menos interessados em adquirir ativos podem aparecer. Acho que a gente sempre observa aqui, e o Spinelli também é um historiador aí do direito de insolvência, que geralmente as legislações de insolvência são mais reativas a problemas existentes do que propositivas. Né? E no campo dos investimentos, eu acho que a 11.101 partiu ali da criação de proteções mínimas, né? e deixou muitas coisas em aberto. Né? Talvez ela tenha criado várias dúvidas no começo, em termos de estrutura e tudo mais, mas o fato é que, como havia grande liberdade teórica na legislação para se bolar estruturas, a prática evoluiu no sentido de se criar várias estruturas distintas com possibilidades diferentes, mas a gente sempre passava por algumas formalidades inevitáveis. Eu acredito que a lei nova veio, de certa forma, a criar ainda mais flexibilidade para a gente conduzir processos competitivos e de venda mais próximos dos M&As tradicionais. Por fim, algumas preocupações aqui que geralmente nós temos, e acho que uma mensagem geral aqui, em termos de transações envolvendo UPIs ou, enfim, compra de ativos de modo geral em contexto de recuperação. Tá? Em M&As tradicionais, a gente consegue ter maiores proteções e maior confiança em fechar as transações e, eventualmente, depois ter obrigações de fazer que sejam pós-fechamento. Confia também, em alguma medida, a depender da contraparte, em declarações que podem, enfim, depois podem virar misreps ou mesmo, eventualmente, a gente confia nos instrumentos, em indenizações bem claras. Né? No contexto de M&A e recuperação judicial, isso não acontece. A gente tem que pensar sempre que, surgindo algum problema depois do fechamento, é muito provável que o risco seja assumido pelo vendedor. Então, o coração de qualquer instrumento de aquisição de qualquer ativo
em recuperação são as condições precedentes para o fechamento. Ali tem que estar previstas, na maior extensão possível, todas as etapas até o pagamento do preço, tá? Sendo que, embora a gente coloque nos contratos de aquisição declarações e garantias, na maior extensão possível, cláusulas indenizatórias e tudo mais, a gente sabe que, na prática, depois de pago o preço, é muito difícil de se implementar obrigações de fazer, é muito difícil de você conseguir, de certa forma, buscar indenizações adicionais do vendedor, que já vai estar numa situação de insolvência. Então, o que a gente sempre foca realmente é fazer com que todas as etapas sejam cumpridas, e se alguma não for cumprida e que seja relevante, a gente tem um meio de sair da transação. Esses são os pontos práticos que eu queria falar, já complementando também aqui algumas visões da lei nova, que a gente pode passar para perguntas e, enfim, da plateia. Spinelli, fica à vontade para comentar alguma coisa também. Guerreiro, Hugo, Fernando e Nath, por favor. Não, obrigado, viu, Eduardo, Spinelli. Enfim, é um tema que gera muitas dúvidas, né? O Spinelli, né, eu já faço perguntas ao Spinelli há algum tempo. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, inclusive, acho que as nossas primeiras interações foram de dúvidas sobre contratos de M&A numa época que ainda não era um tema tão da moda, né? Algum tempo depois surgiram aí diversas discussões sobre contratos de M&A, e o Spinelli está sempre aqui, né, para tirar as nossas dúvidas. O Eduardo, eu não conheci por conta deste evento, mas tenho certeza que também me socorreria muito do Eduardo se tivéssemos trabalhado juntos, né? A gente já está, né, um pouco próximo do limite do nosso horário. Acho que tem várias perguntas sobre o tema, né? Eu selecionei aqui, acho que poucas, né, para a gente poder tratar, desenvolver um pouco, aproveitando que estamos aqui, né, no âmbito da Camarb, né, em que temos aí um público dedicado à solução de conflitos. Uma questão que me parece interessante da gente tratar, né? A gente, até o Spinelli falou que assim, não há, né, problema algum na inclusão de cláusulas compromissórias nos SPAs, QPAs que sejam celebrados no âmbito de procedimentos de RJ. Mas aí eu fico pensando nessa questão, né, que o Eduardo também falou, poxa, pode ser pode gerar grande discussão, né, que é essa questão da venda da recuperanda, né, da devedora. Fico imaginando se num contrato, né, em que haja aí, então, a negociação da venda das próprias devedoras, se nesse tipo de contrato a gente ainda assim poderia, né, ter a inclusão de uma cláusula compromissória, de um procedimento sigiloso, porque me parece que, diferentemente da venda de um ativo específico, né, de uma UPI específica, aqui há outros interesses envolvidos, alguns interesses talvez de ordem pública, né? Uma operação da venda da própria devedora me parece ser uma venda que precise ser fiscalizada, né, mais de perto, eventualmente pelo Ministério Público, pelo Judiciário. Eu me recordo de uma discussão, não é exatamente, né, esta questão, mas me recordo que no caso da Oi teve uma discussão sobre o afastamento da cláusula compromissória estatutária, né, para discussões aí do âmbito societário da Oi, porque se compreendeu naquele caso que havia aí um interesse de ordem pública, um interesse maior da comunidade de credores, que então reclamava, né, uma competência do judiciário para analisar essa disputa. Fico imaginando se talvez numa operação desse tipo não possa surgir alguma discussão nesse âmbito, né? E eu já ouvi também aí dizerem que, assim como o clube, a galera da arbitragem gosta, né, da competência, o juiz
do judiciário gosta também de chamar para ele a responsabilidade para resolver aí questões da recuperação. Então, eu não sei o que vocês acham, se vocês acham que pode haver algum problema nesse sentido. Bom, vamos lá. Assim, agora a própria lei, né, traz uma previsão, nem precisava, mas agora, né, tem uma previsão expressa, né, de que a convenção de arbitragem ela tem que ser respeitada, né? Está no parágrafo 9º do artigo 6º, né? Então, assim, em que pese existam essas decisões que por vezes afastam, né, cláusula compromissória, e muitas vezes o juiz da recuperação quer abraçar tudo, né? Quando eu tenho efetivamente litígios, por exemplo, societários, como regra, eu tenho que remeter para a arbitragem, tá? E por vezes, aqui fazendo o contraponto, tentando ser bem objetivo aqui, muitas vezes eu acho que o judiciário, em certa medida, acaba até extrapolando isso para remeter para a arbitragem determinados conflitos e manter determinadas operações, né? Um exemplo, tem outros, mas o exemplo emblemático é o caso da Daslu, em que pese o artigo 50 caput diga que determinadas operações, né, precisam respeitar a legislação própria, né, como deliberação de sócios para vender algum ativo, etc. e tal, se disse que o plano previa isso, então pouco importa se eu demandaria alguma autorização societária prévia e que qualquer litígio deveria ser resolvido em perdas e danos na arbitragem, sem que se analisasse se existiu algum abuso da minoria ou de algum acionista, etc. e tal, para efetivamente dispensar a deliberação. Então, eu acho que sempre que, de fato, o litígio não envolver terceiros, eu acho que a gente efetivamente tem que respeitar a cláusula compromissória a terceiros que não se vinculam, né? Nem por aquelas hipóteses que usualmente a gente discute de vinculação de terceiros à arbitragem, né? Não tem que se respeitar a convenção de arbitragem. Nesse sentido, em que pese a gente tenha que sim ter um procedimento público, né? Muitas vezes eu sou um pouco mais restritivo aqui, não sei o Eduardo, até por isso que eu comecei falando que nem tudo precisa ser levado aos autos, né? Porque em que pese eu tenha que ter sim uma fiscalização, né? As condições mínimas devem ser abertas, tem que ter um disclosure mínimo, não é tudo que tem que se dar publicidade, né? E aí, por exemplo, referiste ao Ministério Público, né? Em princípio, o Ministério Público não tem que opinar aqui, a lei não prevê isso, né? Sobre, por exemplo, venda lá do artigo 66, né? Eu não tenho uma previsão aqui que o Ministério Público precisa se manifestar, né? Da mesma forma, né, simplesmente ocorre intimação do MP da decisão que homologa o plano de recuperação, não precisa se manifestar previamente ou qualquer coisa. Mas em que pese, em tese, a gente diga isso e seja bonito, o STJ já disse que se o MP não se manifesta quando a lei não exige, isso não causa nulidade, tudo que é juiz quase sempre passa a bola para o lado e intima o MP, né, para se manifestar. Mas, então, assim, nem tudo precisa ser aberto e envolver uma discussão entre todo mundo, tá? E todo mundo ter acesso a tudo que é documento, etc. e tal. E eu digo isso porque nada impede também que, mesmo numa operação de compra e venda de cotas, eu estou vendendo a devedora inteira, eu acho que eu posso ter uma cláusula compromissória, né, para discutir, né, entre vendedores e compradores eventual questão relacionada à alienação,
O grande problema é se tem alguma questão que envolva a coletividade de credores, tanto concursais e, eventualmente, extraconcursais, tendo em vista o artigo 50 ali, né, que tem ali as restrições para permitir a venda de terceira, a venda da totalidade da devedora. E aí sim eu vou poder ter discussões que vão ter que ser realizadas no âmbito da recuperação judicial. De qualquer sorte, a gente está no Brasil, né? Então, ainda que a gente bote uma cláusula compromissória, não necessariamente isso vai ser respeitado. Então, eu estou pensando aqui como eu faria essa transação, tá? Eu acho que, né, naquele espírito de tentar, a partir do fechamento, nunca mais olhar para trás, né? Eu acho que, ainda que a gente pudesse ter uma cláusula compromissória, tá? Um contrato de aquisição que precedesse, eventualmente, uma formalização em plano de recuperação, depois, com aprovação de credores, homologação judicial e tudo mais, acho que ela poderia ser útil até um certo ponto, né, para eventualmente a gente buscar o cumprimento de algumas obrigações de fazer para se chegar até o momento de pré-fechamento, digamos assim, para que, de fato, o devedor cumpra as etapas necessárias para que esse contrato de aquisição seja posto à aprovação de credores, enfim, homologação judicial, o plano reflita, de fato, essas obrigações de fazer. Eu confesso que acho que a experiência aqui que a gente teve ao longo do tempo mostra que, eventualmente, disputas aí envolvendo vendedores em recuperação judicial, né, a respeito do objeto da venda, tem pouco efeito prático, né, na medida em que ele já está insolvente, cheio de problema, a gente pode brigar, mas no fim não leva. Então, no fim, o que a gente quer realmente é receber o objeto mais limpo possível, né, e certificar de que a gente está pagando tudo que for pago, quando a gente está na conta compradora, a gente sabe que não vai voltar o dinheiro, né? E vai ser definitivo, é quase que praticamente uma compra de porteira fechada, tendo certeza de que todos os itens estão lá dentro, né? Tudo que a gente precisa está lá dentro. Então, quando a gente fala na compra do negócio como um todo, na ponta compradora, preferencialmente se enveloparia isso num CNPJ novo, se deixaria uma casca realmente para trás, com as dívidas fiscais teoricamente canceladas, com os pagamentos pré-estabelecidos ou renegociados de alguma forma, mas você joga e você paga o preço para o CNPJ anterior e leva esse CNPJ novo, que na verdade é a empresa como um todo, na forma de uma UPI. Acho que assim, pelo menos para princípio de lei nova, talvez essa seja a estrutura mais conservadora, né? Se comprasse o CNPJ atual, fazendo uma conversão ou uma primária no CNPJ atual, acho que poderia gerar algumas discussões em termos de fisco, efetivamente para fins de não sucessão, né? Como é que você trata o haircut que você está dando? Você não sucedeu na compra, mas você vai pagar o ganho de capital. Se você fez uma venda ali por dentro, como é que isso funciona? Mais fácil para o comprador realmente deixar o CNPJ anterior para trás e acreditar que a lei fala que quando você paga valor de liquidação, isso significa liberação, né? Quer dizer, você pagou aquilo ali até aquele limite, está resolvido. E aí, enfim, a recuperanda faz a outra coisa que quiser da vida depois. Autofalência, eventualmente incorpora em algum outro veículo, enfim. Mas, sob o ponto de vista do vendedor, esse seria o jeito mais seguro de fazer, né, na minha visão, pelo menos preliminar. Não, legal. Até puxando o gancho aí, já que você entrou um pouco, né, Eduardo, na estrutura, né, dessa operação, acho que
Uma outra dúvida que me parece surgir me parece ser muito diferente, né, uma transação que você adquira, né, um ativo específico, de uma operação em que você adquira toda a devedora, né, até por conta desse eventual laudo que tem que ser produzido para verificar as condições dos credores que não estão sujeitos, no caso de falência. Acho que pode ser um trabalho, né, que demore aí, de repente, meses, um ano para ficar pronto, e aí pode ser que esse período de tempo dê um descasamento com o que usual nas operações de M&A, signing, closing acontecendo, poucos meses depois. Como é que vocês veem aí formas de proteção dos interesses dos compradores nesse cenário? De repente, eu fico ali 1 ano e meio, né, entre o signing e o closing na elaboração desse laudo, com uma série de terceiros, credores impugnando este laudo, impugnando alguma decisão que homologue este laudo. Que tipo de mecanismos vocês acham que a gente poderia incluir? Condições precedentes, de repente uma cláusula MAC, MAI, né, para o comprador poder pular fora? Não sei. O que vocês pensariam? Uma bela pergunta, Hugo. A gente tem 2 ângulos aí, né? Tem o ângulo de que o investidor, às vezes, está procurando oportunidades e eventualmente, precisa sair, né? O dinheiro parado não rende, né? Então, há várias oportunidades aí e eventualmente, precisa sair. Isso é contratualmente, né? Seja decurso de tempo, seja... a gente trabalha muito com tempo, tá? Trabalha muito enfim, com condições precedentes em cada etapa da transação, tá? E tenta, na medida do possível, criar, né, na ponta compradora, saídas razoáveis aqui que permitam buscar outras oportunidades com capital que estaria alocado para aquela oportunidade. Mas tem um outro lado também, né? Tem um investidor que faz tudo, né, que faz a diligência, monta a transação, às vezes negocia com os credores, né? Enfim, toma todas as precauções, porque esse não é um deal bilateral só, né? É um deal que envolve os credores, envolve um juiz, é muita gente envolvida, e no fim do dia, a aprovação ou a não contestação da transação é dos credores que têm interesse em receber alguma coisa. Então, com a previsão na lei anterior, em especial, de um processo competitivo naquelas formas pré-estabelecidas, você poderia ter concorrência, né? Especialmente quando o ativo fosse valioso, fosse um ativo que realmente fosse líquido, tivesse valor de mercado. E as proteções que, para esse investidor, que a gente chamava de stalking horse, né, que aportava o capital na transação, formatava a transação, negociava e se comprometia a fazer um bid num leilão caso ninguém aparecesse, né? Se eventualmente um terceiro aparecesse, contratualmente se colocava proteções do tipo break-up fee, para recuperar as despesas, eventualmente direitos de, num contexto de um leilão, fazer ter um direito de igualar a melhor oferta superior à sua, né? Contratualmente, esse stalking horse se propunha ou se obrigava a apresentar uma proposta por um valor mínimo, né? Entrando no leilão, você tem uma dinâmica toda, mas eventualmente, caso haja concorrência, caso houvesse concorrência, o concorrente chegava a um limite, esse stalking horse teria o direito de igualar, eventualmente. Enfim, essas proteções serviam justamente para que não houvesse aí concorrente surfando ou se aproveitando do trabalho de diligência de meses, eventualmente, ou às vezes de quase um ano, de um player interessado. Então, tem essas duas pontas, né? No contexto da lei nova, em que se tem mais flexibilidade em se criar um processo competitivo, eventualmente, pode-se não ter necessidade de se ter um processo competitivo a posteriori à homologação de um plano de recuperação. Você pode validar o processo competitivo privado que você fez e culminou na oferta final, em tese, né?
Isso ainda precisa ser testado, evidentemente. A lei fala que isso valeria tanto quanto o leilão, né? Mas o fato é que isso tem que ser testado, especialmente em confronto com decisões vindas de outros juízos, especialmente trabalhista e fiscal, tratando de não sucessão. Se essa decisão que homologa um plano nesses termos é tão forte como uma decisão que homologa o resultado de um leilão, tá? Então, isso ainda precisa ser testado. O fato que a lei ali no 141 fala que isso vale a mesma coisa, tá? Então, mas ainda precisa ser testado. De todo modo, essas proteções que a gente inseria nos instrumentos, dado que o leilão ou a venda pública era uma realidade, talvez não precisemos agora, tá? Eu sigo o relator, estou de pleno acordo. Então, já vou sair implementando aqui, se eu tiver a validação do professor Spinelli. Não, legal, legal, Eduardo. Enfim, acho que a gente, né, de novo, poderia ficar discutindo aqui um tempão, tem várias outras perguntas, mas a gente já passou aqui mais de 20 minutos, né, do nosso horário regulamentar. Então, queria agradecer de novo, né, vocês, Eduardo, Spinelli, por terem topado participar dessa nossa reunião inaugural. Agradeço também a todo mundo que ficou acompanhando a gente até aqui e desejo a todos um bom fim de semana, né? E aí nos vemos na próxima reunião do comitê. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Tchau, Obrigado a tchau. todos, foi um prazer. Tchau, tchau.